E aí, aventureiros? Bora falar de um negócio que pega muito iniciante em D&D. Você abre lá o livro do jogador todo empolgado e, de repente, pá! Uma lista gigante de deuses. Quem nunca se sentiu perdido nesse mar de nomes, né? É quase uma masmorra só para entender quem é quem. Mas relaxe, porque hoje a gente vai botar ordem nesse cosmos e simplificar essa jornada. É aquela cena clássica, né? Tá lá criando um clérigo, um paladino, e aí vem a pergunta: qual deus seguir? A lista parece infinita e a pressão enorme. Parece que essa escolha vai definir o personagem para sempre. Mas respira. Não precisa ser esse bicho de 7 cabeças, não. Então, a nossa missão aqui é bem simples. Transformar essa confusão toda em algo claro, em algo fácil de entender. A gente vai quebrar esse panteão em pedacinhos, sabe? Para que no final, escolher um deus não seja um problema, mas sim uma das partes mais legais de criar o personagem. Olha só o nosso mapa para desvendar esse céu. Primeiro, vamos dar uma olhada no tamanho desse universo de deuses. Depois, a gente vai mergulhar nas regras do jogo divino. A gente vai ver como as tretas deles moldam o mundo, dar umas dicas práticas para escolher o seu e, por fim, entender por que a fé de um personagem importa tanto no final das contas. Bom, para começar, é importante sacar uma coisa. O universo de D&D é lotado de deuses. É sério. Pensa assim, tem desde aquele deusinho local, sabe, quase esquecido, que só uma vila pequenininha cultua, até uns seres cósmicos gigantescos tão poderosos que, se eles decidirem, sei lá, apagam uma montanha do mapa com um estalar de dedos. Esses deuses maiores, os chefões, raramente se metem com a gente, os mortais. A perspectiva deles é outra, é de milênios. Tá, mas como é que a gente organiza essa galera toda? Tem jeito. Existem 2 ideias principais que são tipo a espinha dorsal de todo o panteão. Se a gente entender essas 2 coisas, o resto começa a fazer sentido. Bora ver. A primeira ferramenta é o que a gente chama de portfólio divino. Pensa nisso como a área de atuação de um deus, tipo a especialidade dele. Ele é o deus do quê? Da guerra? Da magia? Do conhecimento? E o mais legal é que isso não é uma coisa exclusiva. A gente pode ter um deus chefão da magia, mas também outros deuses menores que cuidam de umas áreas mais específicas, sabe? Tipo, um cuida só da magia de ilusão, outro da criação de itens mágicos. E para quem joga de clérigo, isso é fundamental, porque o portfólio do deus define os poderes que o personagem vai poder usar. Beleza, a segunda ferramenta é o famoso alinhamento. Isso aqui é tipo a bússola moral e ética de todo mundo em D&D, dos personagens e dos deuses também. Funciona assim. Ele mistura a ética, se o ser é leal, neutro ou caótico, com a moral, se ele é bom, neutro ou mau. E, nossa, isso muda tudo. Um deus leal e bom vai agir de um jeito completamente diferente de um deus caótico e bom. Essa combinação de 9 possibilidades é o que dá a personalidade e as motivações de cada deus. Ok, agora que a gente já tem esses 2 conceitos na mão, portfólio e alinhamento, vamos ver como isso funciona na prática. Porque, vamos combinar, as melhores histórias vêm das tretas, né? E no céu de D&D, as brigas são épicas. E não é só fofoca divina, não. Essas rivalidades definem o destino de reinos, começam guerras e, sim, afetam diretamente a vida dos aventureiros lá no chão. E aqui a gente tem um exemplo clássico de bem versus mal. De um lado, a tríade. Pensa neles como o suprassumo da ordem, da justiça. São os deuses que inspiram os paladinos, os guardiões. Do outro lado, os 3 mortos. A história deles é incrível. Eram mortais que chegaram a ser deuses na base da ambição pura e da maldade. Eles são a personificação da tirania, do assassinato e daquele medo da morte. Agora essa briga aqui, essa é antiga. Vem lá da criação do universo. A gente tem Selûne, a deusa da lua, e do outro lado, sua irmã gêmea, Shar, a deusa da escuridão e da perda. É literalmente luz contra sombra, criação contra a aniquilação. Diz a lenda que o próprio universo nasceu dessa treta eterna entre elas, é tipo uma dança cósmica de esperança e desespero que não acaba nunca. Beleza, muita teoria, muita história, mas e a ficha de personagem? Como isso ajuda na prática? Então vamos lá. O jeito mais fácil de começar a escolher é olhar para a raça do personagem. Quase todas elas têm seus deuses patronos, que acabam sendo as escolhas mais óbvias e naturais. Por exemplo, se o personagem é um anão, a escolha quase certa é Moradin, o grande forjador. Se for um elfo, Corellon Larefian é o cara da arte e da magia. Agora, se for um orc, aí a gente está falando da fúria de Grumsh. E os halflings?
Ah, eles contam com Yondala para proteger seus lares e suas colheitas. Agora, e se o personagem mexe com magia arcana? Um mago, um feiticeiro? Olha, todos os caminhos levam a Mistra. E é importante entender, ela não é só mais uma deusa da magia. Ela é a própria magia. A personificação da trama, que é o que faz a magia funcionar. Sem Mistra, o mundo seria um caos absoluto. E para quem gosta de agir mais nas sombras, um ladino, quem sabe? Aí o patrono é Mask, o senhor das sombras. Ele é o deus dos segredos, dos boatos, de tudo aquilo que some no meio da noite. Se o personagem vive de truques e subterfúgios, com certeza ele já ouviu falar, e muito, de Mask. E pra galera do combate corpo a corpo, guerreiro, bárbaro, qualquer um que vive pela espada, a gente tem Tempus, o senhor das batalhas. E tem um detalhe muito curioso sobre ele. Pra Tempus não importa quem tá certo ou errado na guerra. O que importa é a coragem na luta. Para ele, uma batalha travada com honra é a melhor oração que existe. O único pecado de verdade é a covardia. Mas afinal, por que se preocupar tanto com isso? Porque, gente, em D&D, os deuses não são estátuas de pedra, eles não são figuras distantes. A fé dos mortais tem um poder real, um poder que muda as coisas. O panteão todo está sempre mudando. Sim, mortais podem virar deuses e deuses podem morrer. O melhor exemplo disso tudo, Kelenvor, o atual deus da morte. Ele não nasceu deus, não. Ele era um aventureiro, um mortal. Depois que os antigos deuses da tirania e do medo caíram, ele assumiu o posto e mudou tudo. Ele transformou a morte. Deixou de ser algo terrível para se tornar só uma passagem. Um processo natural, justo. A história dele prova que a ação de um único mortal pode, literalmente, mudar o universo. E isso tudo nos traz para uma reflexão final, né? Escolher um deus para o personagem não é o ponto final, é só o começo de uma conversa. A fé dele pode fortalecer um deus e as ações dele podem mudar a imagem que o mundo tem daquela divindade. Então a grande pergunta não é só qual deus meu personagem vai seguir. A pergunta de verdade é como o meu personagem vai definir o deus que ele segue. A história tá aí para ser escrita.